gente entende da sociedade mesopotâmica? A sociedade mesopotâmica, primeiramente, ela foi o berço da sociedade. O que é esse berço? O berço da sociedade em relação à cultura, à política, à religião, a relações mercantilistas, que esse nome ainda não era criado, mas a relações de venda e compra, né, eu vou botar mercantilista, e a relações sociais. Foi o berço, foi onde tudo começou. Ela é dividida em 5 períodos. Nós temos 3 períodos que fazem parte da Mesopotâmia antiga e 2 períodos que fazem parte da Mesopotâmia, uma Mesopotâmia pós esse período aqui, tá? Nós temos aqui, nesse período mais antigo, os sumérios, os acádios e os amoritas. Já aqui a gente tem os assírios e os caldeus. Onde foi o boom da Mesopotâmia? Aqui. A região assíria, ela foi a região que mais cresceu, né? Se a gente olhar no mapa, foi a região que mais cresceu. Primeiro essa, depois essa, e o boom veio aqui, nos assírios. Vamos fazer um geral, certo? A Mesopotâmia, ela era liderada por um chefe político. Um chefe político chamado de Patesi. O Patesi, esse nome Patesi significa vigário de Deus. O que é que o Patesi fazia? Ele comandava, ele separava, ele organizava e detinha todo o poder econômico e social. O Patesi, ele era muito mais do que um rei. Ele era um representante do próprio Deus na Terra, para eles. Vamos pro próximo ponto importante. A Mesopotâmia, ela foi a primeira sociedade a excluir, como é que eu posso dizer? A igualdade social. Ela era muito desigual. A sociedade mesopotâmica, ela se baseava em opressor, oprimido. Quem era o opressor? Patesi. Oprimido? Camponeses. Pra você ter ideia, os camponeses plantavam, regavam, trabalhavam, tiravam seu sustento, mas parte maior desse lucro vinha pro Patesi. E para toda a sua comarca, para toda a sua junta oligárquica de pessoas que estavam aqui desse lado do opressor. É tanto que na Mesopotâmia a gente deu início ao modo de produção asiático. Que modo é esse? O governante coloca trabalho forçado, cobrança de impostos, tributos. Mas esse modo de produção asiático não é tão classificado porque ele remete só à Ásia. E como a gente sabe que o modo de produção asiático, ele não remete só à Ásia, tem outras regiões que tem esse modo de produção, a gente chama de modo de produção despótico, tributário. E aí entra em questão, tu sabes o que é o despotismo? Na história a gente ouve muito falar de reis que são déspotas, de reis que têm o seu governo baseado no despotismo esclarecido. O que é o despotismo? O que é um déspota? É um cara que aparentemente diz que o seu governo é liberal, é livre e tem muita liberdade de expressão. Aparentemente. Tudo isso é uma fachada. Na verdade, o governo não é nada liberal, é opressivo e não tem nenhuma liberdade de expressão. Por isso que é o modo de produção despótico tributário, porque tem várias taxas de tributos. Uma coisa importante que vale ressaltar da sociedade mesopotâmica é que ela se estabeleceu, suas cidades, seus povos, suas histórias se estabeleceram entre os rios Tigres, X e Eufrates. Isso aqui é muito importante, porque água dá a possibilidade de sociedades não desenvolvidas se tornarem potências. E foi o que a Mesopotâmia fez. Ela se estabeleceu entre esses rios, porque através da água a sociedade cresceu, a economia cresceu, a população cresceu, começaram a crescer culturalmente, artisticamente. Então, isso é um ponto muito importante. Eles eram baseados na agricultura deles, nas plantações de cevadas, de trigo, e esqueci agora de tâmara. Cevada, trigo e tâmara. Então, pra gente produzir, pra gente ter agricultura, a gente precisa de água. É a base principal. Outra coisa que eu preciso falar, o governo ele era um governo teocrático. Um governo onde um líder religioso governava. O nome desse líder era Patesi, que significa vigário de Deus. É isso.